Ok. Começamos a Está gravar. com 20 pessoas já na reunião, né, Flávia? Acho que já pode começar, já está compartilhando, né? Beleza. Compartilhou a tela já. Já, obrigada. Pode deixar, eu vou começar, depois a gente faz a presença, Marcelo, tá bom? No final. Ok, eu já vou abrir o arquivo daqui a pouquinho, tá bom? Pode ficar tranquilo. Obrigado. Nada. Então, bom dia a todos, né? Vamos conversar um pouquinho aí hoje sobre restaurações diretas para dentes posteriores. Vocês já viram as restaurações em dentes posteriores classe 1, não foi isso? Então, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre as restaurações. E a gente vai começar a conversar sobre resina composta, que hoje em dia é o que vocês mais utilizam, né, no mercado, que depende de sistemas adesivos. Vocês já viram lá desde materiais, como é que faz a hibridização da cavidade. Então, na verdade, isso é só um relembrar de passos. A nossa aula não é o intuito de falar sobre sistemas adesivos. Tá? Então, a gente sabe que as resinas compostas, elas são muito versáteis, né? A gente pode utilizá-las em inúmeros casos de restaurações de dentes posteriores. Por quê? Pela sua capacidade adesiva, né? Pelo sistema adesivo. Então, quando a gente pensa em fazer restaurações em resinas, a gente tem poucos limites, né? A gente sabe que... Lembra que a gente conversou que a gente ia construir uma ideia, e essa ideia, ao longo do processo de vocês de aprendizado, ia ser desconstruída, né? Ângulos todos retos. Hoje em dia, para remoção, para restauração de resina composta, o padrão de preparo é praticamente a remoção de tecido cariado. A gente tenta preservar ao máximo a estrutura rígida. Tá? Então, a gente sabe que as resinas, elas têm uma capacidade incrível, né, estética, de poder copiar a anatomia do dente. Ela é plástica, ela tem um tempo de trabalho desde que você tira o refletor, né, lembra? E quando a gente trabalha com a resina, a gente não deve botar o foco do refletor, senão aquele polímero, aquela massa plástica, né, ela começa a formar a sua cadeia polimérica e ela endurecer, ela tomar presa. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. E quais seriam esses cuidados? Saber quando é que a gente tem que restaurar, né? Quais são as etapas da restauração? A gente não pode errar esse passo a passo. Então, esse passo a passo tem que estar na nossa cabeça. Então, esse é o primeiro ponto, né? Para fazer a restauração. E existem alguns limites por conta da sua indicação e por conta do sistema ser um sistema adesivo, tá? Então, quais seriam as indicações básicas para uma restauração em dentes posteriores? Ou anteriores, né? Restaurações com necessidades estéticas, esse é o principal. Dente posterior, onde você tem, por exemplo, uma lesão cervical, uma classe 5, que você dá na linha de sorriso em pré-molar, né, que são dentes posteriores, a gente fala que isso é um dente com uma necessidade estética, porque hoje em dia ninguém mais quer botar uma amálgama, né, na cervical. Há muitos anos atrás, até antes de eu me formar, para você ter ideia de quanto tempo, era indicado, né, fazer essa restauração classe 5 em amálgama. E eu vou falar para vocês que, na verdade, ainda é indicação clássica de livro. Mas ninguém quer, né, você dar um sorriso e ficar com aquele metal aparecendo. Fazia até restauração direta em ouro. Então, a necessidade estética demanda a evolução das nossas resinas e a gente saber trabalhar com ela, fazer preparos mais adequados. A gente pode utilizar as resinas em selamento de fóssulas e fissuras, né? Por exemplo, numa restauração, num dente, um molar, um primeiro molar, de uma criança lá com uns 10 anos, que já está começando a ter um acúmulo de placa um pouco maior, que aquele dente já está irrompido e você não está muito confiando com a higiene dele, desse paciente, então você pode lançar a mão de um selamento, que é uma resina mais fluida, né?
e que você só limpa aquela cavidade, a oclusal, você nem faz a meloplastia, você não abre, e você coloca essa resina fluida nos sulcos, né, mais profundos, faz o condicionamento ácido e coloca aquela resina fluida para que você não tenha nenhum problema de lesão cariosa ali, né? Na verdade, é um tratamento preventivo. É muito utilizado em odontopediatria. Em restaurações oclusais, ou ainda proximais, de pequeno e médio porte. Por quê? Restaurações muito grandes, muito amplas, se torna um limitador para você fazer resina. Porque a resina direta, né, essa resina composta direta, ela não aguenta tantos esforços mastigatórios, ou seja, uma restauração onde você teria um recobrimento de cúspide, ou onde esse istmo na proximal seria um istmo muito largo, a chance dela fraturar é muito grande, ela não tem tantos recursos de resistência flexural, sabe? De resistência mastigatória. Então, aí a gente tem um limiar entre restaurações diretas e restaurações indiretas, que são o que vocês vão aprender lá em Dentística 3, né? No período que vem, que são as inlays, onlays, são os preparos mais que dependem de uma terceira pessoa, que vão depender de um laboratório, onde você vai moldar, essa moldagem, né, é uma terceira etapa, né, uma segunda pessoa, onde você vai preparar, desse preparo você vai fazer uma moldagem, dessa moldagem vai para o laboratório e depois você retorna esse trabalho pronto, ou em cerâmica, ou em cerômero, e você cimenta, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto de resinas diretas, elas substituem muito bem restaurações antigas, né? Ou de resina, ou de amálgama, são excelentes. Elas servem para você fazer reparo em dentes fraturados, né? Fraturou um pedaço na vestibular, ou fez uma fratura proximal pequena, excelente indicação. Para restabelecimento de contatos ou fechamentos de diastemas, né? Tanto em dentes anteriores, né? Quanto dentes posteriores. Eles são muito bem indicados. Então, quando você pensa em resina, você está pensando em um material que vai copiar aquele dente, né? Você vai evitar que no sorriso apareça aquele metal. Então, por isso que você fala da necessidade estética da resina composta. E aí, esse é um exemplo de selamento de cicatrículas e fissuras, né? Que a gente falou da indicação, olha, o sulco, quando ele é muito profundo, ele é uma área retentiva, né, de biofilme, de placa. Então, para a gente evitar uma progressão de lesão cariosa aqui, a gente sela essa só no sulco mesmo. Você faz um condicionamento ácido, você limpa essa cavidade, né, com pasta profilática, pasta pedra pomes ou água oxigenada, você limpa bem ela com uma escovinha de Robson, faz o tratamento ácido dessa superfície, né? E depois você faz a limpeza de cavidade. Lava bem, depois que você fez a limpeza, você lava bem. Cor do laser, deixa eu botar aqui. Pronto. Laser point. Não apareceu o laser, né? Ah, ok. Depois que você limpou, você vai botar a resina fluida ou selante bem lá no sulco e vai fotopolimerizar, tá? Então, ela vai selar essas regiões de reentrância do dente, para evitar a lesão cariosa. Ou então, como esses casos, assim, restaurações pequenas. Não precisa ser uma restauração clássica, né? Vocês aprenderam a fazer lá em Dentística 1, aquele preparo tradicional, que você abria o dente, fazia uma oclusal, que a gente falava que era um preparo de classe 1 de Black, né? Que era aquele convencional, que tinha, teoricamente, extensão para prevenção. A gente não precisa fazer um preparo tão grande, tão extenso.
Se a gente tiver, então vamos lembrar daqueles princípios de preparo cavitário. Se a gente tiver no mínimo 2 milímetros entre as cavidades, a gente pode fazer 2 cavidades distintas e faz em resina composta, que é praticamente a remoção de tecido cariado, tá bom? A não ser que, na hora que você abra isso aqui, embaixo esteja socavado, aí vai virar um preparo único, tá bom? Só pincelando e lembrando o que a gente já falou sobre dentística 1. Antigamente se fazia muito, né, até preventivo, essas restaurações que a gente chama de snake eyes, em amálgama, né? Hoje em dia, você não vai fazer uma restauração dessa tão pequena em amálgama, até porque você tem que desgastar além do que precisa, né? Porque o amálgama precisa de no mínimo 2 milímetros de espessura. Você pode fazer perfeitamente a resina, até trocar isso aqui, substituir por resina, que você não vai estar gerando nenhum malefício. Apesar da gente saber que restaurações toda vez que você troca uma restauração, você desgasta um pouco mais da estrutura dentária sadia. Mas aí é uma restauração muito pequena, então vocês podem fazer sem muito risco. E um caso como esse, desse premolar aqui, que fraturou, né, ou desgastou a resina, você recupera isso aqui com uma resina composta decente, né? É uma restauração proximal pequena, dá para fazer em resina tranquilamente. E quais seriam as contraindicações para a gente trabalhar com resina? Dentes com antagonistas em material mais duro do que o seu próprio material restaurador, por exemplo, cerâmicas. Por que isso, gente? As cerâmicas, elas são muito duras, e por elas serem muito duras, elas têm uma capacidade de desgaste maior do que, por exemplo, a resina composta. Então, quando você tem um antagonista em resina, em cerâmica, e o outro dente você acaba de fazer em resina, a chance dessa resina se degradar com muita facilidade é enorme. É lógico, gente, que isso depende do ajuste oclusal, a oclusão tem que estar em equilíbrio, não pode ter interferência, então isso tudo vai corroborar com a longevidade da sua restauração. Mas isso é uma contraindicação, porque a cerâmica, ela é muito mais dura do que a resina. Ela é, dependendo da cerâmica, ela é tão mais dura que o próprio dente. E dependendo da condição que você deixou essa cerâmica, por exemplo, se essa cerâmica, por um acaso, perdeu aquela camada de glaze, que é uma camada de polimento, uma camada de proteção, ela ficou áspera. Essa região áspera vai desgastar o antagonista com muito mais facilidade, e principalmente se o paciente tiver alguma parafunção. Então, é uma pequena contraindicação. Mas a contraindicação mais importante da resina composta é áreas em que você tem essa distância intercuspídica que envolva mais de 50% dessa distância. Significa o quê? Que aqui, aquela minha caixa proximal, ela está enorme, ela está muito larga. Ela tem mais de 2/3 de preenchimento da caixa proximal. Então, a resina composta é muito difícil a gente conferir o que a gente chama de ponto de contato em resina direta. Porque vocês vão ver a dificuldade que se tem de fazer uma adaptação de matriz, um contorno anatômico adequado. Então, nesses casos, quando você tem lesões que abranjam mais de 2/3 dessa caixa proximal, dessa distância intercuspídica, a gente lança a mão de uma restauração indireta. Eu vou mostrar um exemplo, tá bom? Ou então quando você tem envolvimento de áreas de estresse, né? Por exemplo, cúspide. Ela não foi feita para fazer recobrimento de cúspide. Você pode até lançar a mão, vocês podem ver mais para frente alguns autores e alguns trabalhos fazendo reconstrução de guia canina com resina composta. Mas você faz hoje e o paciente desgasta amanhã. Não tem uma durabilidade. Por isso que hoje em dia estão fazendo até fragmentos de cerâmica para reconstrução de guias de canino. Tá bom? Então, a resina composta, ela não aguenta tantos esforços mastigatórios. Ela aguenta, a gente sabe que a gente tem resinas que são capazes, né, de
de resistir aos esforços oclusais, mas, por exemplo, áreas de grande esforço, como as cúspides de trabalho vestibulares de dentes inferiores, lembram dos VIPs? Vestibulares de dentes inferiores e palatina dos superiores, são áreas de muito estresse oclusal, de muito esforço. Então, ela não foi feita para fazer uma cúspide. Você pode fazer a cúspide que não tenha estresse oclusal, que são as cúspides até de balanceio, mas as cúspides de trabalho, elas não resistem. Você vai fazer a resina hoje, daqui a pouco tempo, ela vai fraturar, tá? Ela não tem essa indicação. Ou quando ainda você tem a impossibilidade, numa restauração posterior, de fazer o isolamento absoluto, né? A gente sabe que o isolamento absoluto é um dos fatores cruciais para a gente ter uma adesão com qualidade, né? Eu vou controlar a minha saliva, eu vou controlar o sangue, eu vou controlar a língua do meu paciente, que invariavelmente vai bater ali, para que eu possa fazer uma restauração com qualidade, porque, afinal de contas, a resina é hidrofóbica e a gente precisa ter um cuidado com a umidade quando a gente está fazendo o tratamento e a restauração com a resina, ok? E é lógico, gente, que outra contraindicação é em pacientes que não têm controle de biofilme, que não têm controle de placa. Então, não adianta eu fazer o melhor preparo, usar a melhor resina, e o meu paciente não ter um controle de higiene adequado. Eu posso botar ouro em pó, né? Posso fazer uma restauração em ouro que não vai durar. Então, esse é o fator principal, na verdade, de qualquer restauração direta ou indireta. É primeiro fazer o equilíbrio da saúde bucal do meu paciente. Ensinar a escovar, ensinar a passar o fio dental, ensinar a fazer uma alimentação mais correta, né? Não somos nutricionistas, nutrólogos, nada disso. Pelo contrário, a gente só quer orientar como que ele deve se alimentar. De quanto em quanto tempo ele pode comer? Ele pode comer. Mas quais alimentos? O que ele pode evitar? Alimentos açucarados, alimentos que tenham, que sejam pegajosos, que faça aderência na superfície. Sugerir que no intervalo das refeições ele se alimente por uma fruta em vez de um açúcar refinado. Então, são essas dicas que a gente tem que passar ao paciente, que senão nenhuma restauração vai perdurar. Outra limitação da minha resina composta, a gente sabe que o padrão ouro da adesividade é em esmalte, nessa região aqui, ó, onde tem esmalte. Quando você passa da junção amelo-cementária, aqui embaixo a gente já começa a ter o cemento. A gente vai ter uma adesão boa em dentina, a gente vai ter uma adesão em esmalte lá na dentina, né, naquela minha parede axial. Mas nessa região de cemento, a gente sabe que o sistema adesivo não é o padrão ouro. Então, quando a gente vai fazer uma restauração em que, por exemplo, ela faz uma invasão desse suco gengival, onde ele já está na resina, já está em cemento, a gente tem um alerta ligado. Será que a melhor opção para esse paciente é uma restauração em resina? Ou será que é melhor eu fazer uma cerâmica? Vai ser adesiva? Vai ser adesiva também. Ou, de repente, eu tenho que lançar a mão de uma restauração metálica. Ou ainda existe um recurso que muitos autores fazem, é utilizar um ionômero aqui no fundo, como proteção, mas não indo até o final da minha barreira aqui de cimento, tá? A gente usa um ionômero lá no fundo, porque se, por um acaso, acontecer, né, nessa margem gengival, acontecer uma infiltração, eu tenho uma barreira protetora que libera flúor, que é o ionômero de vidro. E aí você faz a resina, mas sabendo que isso aqui é um desafio adesivo, né? Sempre quando você tem uma restauração subgengival, que você já está em área de cimento, a resina composta não tem um melhor comportamento, tá bom? Então, quais são as vantagens de trabalhar com a resina? Porque é um material muito tranquilo de se trabalhar, e hoje em dia a gente sabe que o nosso preparo conservador
né, ele pode ser limitado tão somente à remoção da lesão cariosa. Lembra que a gente conversou que eu ia desconstruir aquela ideia de paredes geométricas, de paredes muito planas? A resina composta não precisa fazer retenção cavitária, porque a minha retenção é o próprio adesivo. Eu não preciso fazer um preparo ultra mega paralelo, não, porque a resina, ela é plástica, ela vai entrar ali e vamos supor que tinha uma dentina socavada, ela vai se moldar naquela região, né, onde você removeu aquela dentina que estava cariada, e ela vai preencher aquela cúspide socavada. Então, a gente diz que hoje em dia o preparo para a resina composta, ele é limitado à remoção do tecido cariado, tá? A vantagem gigantesca por ela ser adesiva, ela é estética, né? A gente tem uma infinidade de cores. Ela ajuda a reforçar o remanescente dentário, diferente da restauração em amálgama, que a restauração em amálgama ela tem uma coeficiente de expansão térmico linear 3 vezes mais do que a estrutura dentária, e ela não é adesiva, então ela precisa estar retida na cavidade, diferente da resina composta, e a resina composta ela tem um coeficiente de expansão térmico linear muito próximo ao dente, né? De 1 a 2 vezes. Então, ele acaba sendo um material que acaba você conseguindo fazer um reforço estrutural, né, desse remanescente dentário. O preparo muito fácil, o custo é bem inferior quando a gente compara a restaurações indiretas, mas ela tem limitações de uso, certo? A gente não pode extrapolar a indicação dela. E dentre as desvantagens, a gente tem a dificuldade da polimerização das resinas, devido à sua contração de polimerização, por isso que a gente, né, hoje em dia, a gente trabalha até com resinas, lembra que eu cheguei a falar com vocês, da Bookfill, que são resinas que têm um menor percentual de contração, mas as resinas que a gente trabalha e que vocês vão trabalhar na clínica são resinas micro híbridas, né? São resinas até nano-híbridas, que têm um percentual de contração volumétrico grande. Então, para a gente evitar essa contração de polimerização, a gente tem alguns artifícios, dentre elas a técnica de inserção incremental. E ela tem uma baixa resistência, né, ao desgaste. Por mais que a gente use resinas melhoradas, resinas nanoparticuladas, elas se desgastam. E por quê? Principalmente porque a resina composta ela é composta de percentual orgânico e um percentual inorgânico. Esse percentual orgânico, frente aos ataques ácidos da alimentação, de escovação e de própria para a função da função, ela desgasta. Então, aí é onde que ela falha, tá? Então, a gente sabe que a gente tem resinas que podem ser utilizadas em dentes posteriores, são híbridas, microhíbridas e nanoparticuladas. A microparticulada é uma resina que tem baixíssima resistência, então ela é contraindicada, e as macroparticuladas já saíram do mercado, nem estão mais, tá bom? Mas também são contraindicadas. Então, a gente vai falar sobre cavidade classe 1, só para a gente poder relembrar, aquele passo a passo que vocês fizeram lá no laboratório. Só que, lembrando que a gente pode fazer tão somente a remoção de tecido cariado. Então, a gente tem uma lesão classe 1, né, um tecido, na verdade, cariado somente no oclusal, onde já se rompeu o esmalte. Aí a gente vai fazer o quê? Primeiro, antes da gente começar a fazer qualquer preparo, quando vocês estiverem lá na clínica, né? Vocês estão ainda em laboratório. Quando vocês estiverem lá na clínica, a gente recomenda que vocês façam um ajuste dos contatos. O que é isso, na verdade? Você pega o carbono, pega a sua pinça de Miller, pega o carbono e pede o paciente para morder. Para você ver até onde tem contato oclusal, porque às vezes o paciente tem dente mordida cruzada e o contato está caindo justamente no meio da restauração ou está caindo na interface dente-restauração. Aí você vai anestesiar o paciente, vai fazer uma limpeza, uma profilaxia e selecionar a cor antes
de fazer o isolamento absoluto, sempre antes, né? Porque a gente sabe que depois do campo isolado, o dente desidrata, ele fica opaco, ele fica um branco, né? Fica muito branco porque ele desidrata. Então você vai selecionar a cor errada, mesmo para dente posterior, tá? É bom a gente tentar fazer o mais próximo possível do dente. Aí a gente vai fazer o isolamento propriamente dito, a remoção de tecido cariado, o preparo cavitário, o tratamento de hibridização, condicionamento ácido, inserção da resina composta, polimerização, ajuste final oclusal e acabamento polibento. Isso tudo numa mesma sessão. Então, vamos lá ver essa etapa. A gente vai verificar esses contatos, aonde está, se ele está na interface, que a gente sabe que contato oclusal na interface dente-restauração dos princípios gerais de preparo cavitário, a gente corre o risco de ter uma possibilidade de fratura, de trica, se ponto de contato estivesse aqui, então a gente teria que expandir um pouco mais o preparo, ou o preparo tinha que ser aquém do ponto, desses pontos de contato, é o ideal, tá? Para que a sua restauração perdure. Aí você anestesiou o paciente, fez uma profilaxia, uma limpeza, removendo o biofilme, e vai fazer a seleção de cor. Como que você faz a seleção de cor? Você vai pegar a escala de cor, existe uma gama A1, A2, A3, você vai pegar e verificar, mais próximo, aqui eu achei que é um A1. Aí eu vou pegar a minha resina A1 de esmalte, vou fazer uma bolinha, vou colocar no dente, né, fiz um isolamento relativo, fotopolimerizei. E aí a gente molha esse substrato e verifica. A cor eu acho que ficou boa, satisfatória. Então é essa que eu vou usar. Eu sei que o meu esmalte é A1, a minha dentina é sempre um pouquinho mais escura. Eu vou usar uma dentina A2, tá bom? E aí a gente já selecionou a cor. Selecionou a cor, aí a gente vai proceder ao isolamento do campo operatório, que é o isolamento absoluto, de preferência. Depois de isolado, se a minha lesão tiver aberta como é aquela, a gente já entra direto com uma broca carbide para ter remoção de tecido cariado. Eu não preciso perpassar o meu esmalte. Mas se eu tiver esmalte, a gente usa a ponta diamantada 1012, lembra? Para poder romper o esmalte e fazer o acesso à minha lesão cariosa. Lembrando que as carbides, elas têm diâmetros diferentes, né? Então, a gente vai usar a carbide que mais se adequa ao tamanho da minha lesão. Quanto maior a lesão, maior o número da minha broca carbide. Em baixa rotação, né? Vamos lembrar que a gente usa essa broca para remoção de tecido cariado em baixa rotação. Então, aqui o preparo, né? Um dente de manequim. Vocês já fizeram isso, né? A gente botou a broca, removeu o tecido cariado, faz aquele farelinho. Acabei de remover o meu tecido cariado. Lembra que lá em Dentística 1 a gente falou, planifica a parede, desgasta, alisa com instrumental de black. Na clínica a gente não faz isso mais. Mas, professora, vocês ensinam uma coisa e depois desconstroem tudo que vocês ensinaram? Sim. Por quê? Quanto menos a gente desgastar a estrutura sadia, melhor. Até porque a gente vai fazer uma restauração em resina composta. É uma restauração que, por acaso, aqui, olha, tinha uma dentina um pouco mais socavada, né? O tecido cariado ficou um pouco mais, uma parede um pouco mais fragilizada ali de esmalte. Para a resina composta não tem problema nenhum, porque a resina vai cobrir esse substrato, vai substituir esse substrato fazendo uma dentina artificial, tá bem? Então, olha lá, ó, exatamente essa imagem. Então, a gente vai simplesmente remover o tecido cariado e o nosso preparo cavitário está pronto. E aí a gente vai fazer o tratamento desse substrato. Como? Condicionamento ácido em esmalte, lembrando, né? 30 segundos. E a gente vai preceder o condicionamento ácido total, mais 15, aí vai ser 15 segundos em dentina. Então, como que a gente começa, né? Lembrando, 15 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina, totalizou 30 em esmalte, 15 em dentina. E aí a gente vai lavar bem o dobro do tempo, porque lembrando que o ácido fosfórico ele não é azul, ele é transparente, o azul é só o pigmento.
é só para facilitar a visualização do ácido onde ele está. Vai sugar bem aquele excesso. A gente vai colocar um algodão e vai secar essa cavidade. Um algodão ligeiramente umedecido, a gente vai secar, o esmalte vai ficar diferente. Ele vai ficar com um aspecto branco. Isso aqui é uma simulação de um manequim. Na verdade, você vê, quando você deixa o algodão lá e seca, ele fica bem branco, branco giz, o esmalte condicionado. Você tira o algodão e a gente sabe que aquela dentina ficou levemente umedecida, porque o algodão estava todo encharcado em água. Aí você vai aplicar o adesivo. 2 camadas, né? Porque tem que ser um adesivo dentinário. A gente tomou esse cuidado com a secagem para não ter o colapso das fibras colágenas, só para a gente relembrar, né? Fizemos a fotopolimerização. E aí, agora vem a etapa da restauração. Então, só para a gente relembrar, é inerente ao material restaurador, a resina composta, que é um polímero, a contração de polimerização. E essa contração de polimerização, ela se dá sempre para o centro dela, em direção à fonte de luz. Então, quando a gente pensa em trabalhar em resina composta, quando a gente está trabalhando com uma resina convencional, híbrida ou nano-híbrida, a gente vai sempre fazer um artifício para evitar que essa contração de polimerização gere um estresse interno na cavidade, principalmente em lesões tipo classe 1. São restaurações menores, são restaurações pequenas, que a gente tem aquele outro problema. Quem lembra do fator de configuração cavitária? Que nada mais é que o número de áreas que vão ser unidas entre a cavidade e a resina, e a área que, na verdade, foi perdida da resina, livre de resina de contato. Então, a gente teria exatamente essa sequência. A gente teria, deixa eu voltar aqui, ó, a gente teria 5 faces a serem unidas, uma parede pulpar, uma parede vestibular, parede mesial e distal da minha cavidade e uma parede lingual, contra uma única que foi perdida, que seria a oclusal. Se eu coloco a minha resina composta de uma vez só aqui, o que que acontece? Essa resina composta, ela vai ter um fator de configuração cavitária muito alto, essa cavidade, né? Uma cavidade simples, mas com risco muito grande, porque quando você coloca a resina composta de uma vez só, ela vai contrair para dentro, para o centro dela, em direção à fonte de luz. E aí você vai gerar uma tensão nessas paredes circundantes e na parede pulpar tão grande que às vezes essa contração é tão acentuada que promove o arrancamento do sistema adesivo lá que você já polimerizou, que você conseguiu fazer aquela camada híbrida. Então, isso seria uma simulação, né? Se você colocar resina composta de uma vez só na cavidade, mesmo que seja uma cavidade pequena, fotopolimeriza. A gente sabe que a fotopolimerização vai gerar uma reação de polimerização, de contração dessa resina. Ela vai contrair para o centro em direção à fonte de luz. Então, ela vai gerar uma tensão, olha, de arrancamento do sistema adesivo e uma tensão na interface dente-restaurador. Então, o paciente, geralmente, quando você faz uma restauração dessa, de uma vez só, com essas resinas que eu estou falando, tá? Não nas resinas Bookfill, que são resinas diferentes, são resinas que têm um percentual de contração muito reduzido, mas elas também têm limites de trabalho. A gente sabe que ela tem de 3 a 4 milímetros de profundidade, né, de espessura para trabalhar, não mais que isso. Mas, voltando às nossas resinas tradicionais, se você fizer isso, você vai gerar uma tensão tão grande que o paciente vai ter sensibilidade pós-operatória, ele pode ter uma trinca numa cúspide, tamanha força da contração da resina, ele vai poder
ter uma infiltração marginal na interface dente-restauração, porque ficou um gap, é um micro gap, gente, vocês não veem, não é visual isso, é microscópico, mas é o suficiente para fazer uma infiltração, uma recidiva de lesão cariosa. Então, para a gente evitar isso, a gente lança a mão da técnica incremental. A técnica incremental nada mais é do que usar incrementos de até 2 milímetros de espessura, e a gente vai fazendo cúspide por cúspide. Lembra que a gente vai recriando a anatomia do dente? Porque eu estou unindo tão somente uma porção da minha parede lingual, uma porção da minha parede pulpar. Então, eu estou reduzindo ao máximo o meu fator de configuração cavitária, tá? Então, a gente vai unindo e fazendo as cúspides aos poucos, até que eu tenha o fechamento total da minha cavidade, tá? Então, vamos à técnica de restauração propriamente dita. E lembrando que, além da técnica incremental, a gente lança a mão de outro artifício, porque a gente não está tentando copiar a anatomia do dente, copiar o natural do dente. Então, a gente sabe que embaixo a gente tem dentina, lá próximo à parede pulpar, e a gente tem um esmalte com uma espessura de 1,5 mm, né? 2 milímetros no máximo, em pontas de cúspide. Então, a gente vai fazer uma técnica da estratificação da resina composta. A gente vai usar primeiro uma resina mais escura, que é de dentina, tá vendo? Que tem uma croma mais escura. Colocando lá no fundo daquela parede cavitária, cúspide por cúspide, tá vendo? Eu estou construindo a cúspide disto vestibular, médio vestibular, mésio vestibular. Depois que eu coloquei todas as camadas de dentina, a gente vai colocar as camadas de esmalte. Cúspide por cúspide também, até que a gente finalize a nossa restauração assim, tá? Então, é isso que a gente espera que vocês façam lá quando vocês estiverem na clínica. Vocês já estão em introdução à clínica? Sim? Sim. Sim? Legal. Então, é bom que a gente faz um remember, né? Do que vocês tiveram lá em Dentística 1. E aí, agora, depois que a gente tirou, a gente já pode dar um acabamento e polimento prévio antes de remover o isolamento, ou você faz depois. Tira o isolamento, faz o ajuste oclusal, vê se está interferindo em algum lugar, dá o acabamento e o polimento, e a restauração vai estar satisfatória, né? Então, como é que é, só para a gente lembrar, como é que é o acabamento e polimento? A gente começa com as brocas mais grossas, de granulação maior, a F ou FF, diamantada, depois que a gente vai para essa de multilaminada. E aí a gente usa as borrachas abrasivas, removendo, começando a dar um polimento, sempre da mais grossa para mais fina. E você vai fazer o polimento. Se você tiver a pasta diamantada de um passo só, você vai usar de um passo só. Essa daqui é aquela sequência de 3 passos, tá? Poli 1, poli 2 e fotogloss. E aí a gente finaliza a restauração super satisfatória. Então, essa é a intenção de você fazer e trabalhar com resina composta da melhor maneira possível, né? Passa a sonda, vê se tem alguma reentrância, se ficou algum degrau, se ficar, você volta, dá o acabamento de novo e finaliza. E o paciente fica feliz da vida, é o que todo mundo quer. E agora a gente vai entrar no nosso preparo classe 2. A diferença de preparo da classe 2 para a classe 1 é que a classe 2 a gente tem um envolvimento proximal, então a gente tem que ter um cuidado com o dente vizinho, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. A gente vai fazer a checagem dos contatos oclusais, vai anestesiar, vai fazer a profilaxia, seleciona a cor antes do isolamento, isola, remoção de tecido cariado, que não precisa ser um preparo assim tão clássico. A gente tem um cuidado que eu vou mostrar para vocês em relação a arredondamento de ângulo, que a gente vai fazer, de preferência o arredondamento do ângulo occipulpar,
limpar essa cavidade, né, com tratamento ácido, hibridizar, tirou o isolamento, checa o ajuste, faz acabamento e polimento. Tudo numa mesma sessão. Então, isso é um exemplo de uma restauração oclusal e proximal, que é o que a gente vai fazer lá no laboratório, tá? A gente pediu esse dente para vocês. Tá vendo? Na verdade, esse dente, eu pedi só o MO. O dente, esse aqui, é uma MOD, porque ela tem uma lesão cariosa aqui na proximal e uma lesão cariosa na mesial e na distal, tá bom? É uma MOD. Mas sempre que a gente tiver uma lesão cariosa, a gente vai tentar acessar primeiro pelo oclusal, que é mais fácil, né? Eu não tenho que perpassar esmalte. Então, o nosso acesso, de preferência, começa pelo oclusal. Porque, principalmente essas áreas, olha, de crista marginal, se elas não estiverem muito comprometidas, a gente tenta preservar, que são áreas de reforço estrutural do dente. Lembra lá de anatomia que eu falei que crista marginal é a área de reforço estrutural do dente? Então, existe uma técnica que eu vou mostrar ainda para vocês mais tarde, que é uma técnica tipo túnel, que a gente preserva essa estrutura do dente. E no laboratório a gente vai fazer também, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Chequei os contatos oclusais, legal, não tem nenhum contato bem na borda do dente em restauração. Selecionei a cor, igualzinha. Testei lá com a minha resina, escolhi lá o B1, botei lá a resina, fotopolimerizei, molhei, legal, essa cor ficou boa e não tá escura, a gente troca. Isolo, né, o paciente já está anestesiado, fiz o isolamento. Aí a gente vai proceder à remoção de tecido cariado. Desculpa. Então, se você tiver como fazer um acesso direto, é sempre a melhor opção. Ou a gente pode fazer o acesso através da meia vestibular ou palatina, que é um preparo que a gente vai mostrar para vocês, que é o preparo tipo slot horizontal, ou então até pela oclusal, quando a gente está tão somente localizada na crista, que é o slot vertical, tá? Então, a gente vai ver um preparo classe 2 convencional, onde a gente vai remover, que já não tem mais esmalte, eu vou remover a minha lesão com baixa rotação, broca esférica carbide, com um diâmetro mais próximo. Então, por exemplo, aqui eu posso usar uma broca número 4, número 6. Começo a fazer a remoção de meu tecido cariado, que é o que a gente vai fazer lá no laboratório. Igual que a gente fez em Dentisca 1, mas na minha proximal tem lesão cariosa. Isso acontece muito na clínica, é exatamente assim que acontece. E aí, agora, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela minha mesma broquinha, ou até um pouco menor, e vou fazer a remoção da lesão cariosa, inclinando essa broca para proximal. Agora, como que a gente vai fazer isso sem machucar o dente vizinho? Então, para isso, nesse momento, a gente vai aprender a utilizar a matriz de aço. Um rolo de matriz, a gente pediu número 5, número 7, a gente vai cortar um pedaço, a gente vai conformar isso, ou a gente conforma fitilho, ela é maleável, a gente vai conformar e vai colocar a matriz protegendo o dente vizinho e uma cunha de madeira para estabilizar essa matriz e fazer um pequeno afastamento mecânico dessa estrutura. Então, com a broca inclinada lá para dentro da lesão, tá vendo? Para proximal, a gente vai removendo essa lesão o máximo que puder. O máximo que puder. E a gente vai verificar o quanto a gente conseguiu remover dessa lesão. Mas se o meu remanescente, a lesão era gigantesca, olha o que sobrou de caixa proximal, né, de reforço estrutural aqui, de estrutura de dente. Quase nada. A caixa proximal, porque foi a lesão que me fez essa caixa, né, é muito grande. Então, esse esmalte que está aqui está totalmente desapoiado. Ele não tem dentina nenhuma de substrato. Mas não poderia fazer a resina aí? Poderia, mas ele está menos de 1 milímetro de profundidade, de espessura. Então, esse esmalte, ele vai fraturar. Então, a gente acaba lançando mão de um tratamento um pouco mais agressivo,
que é um preparo tipo classe 2, onde a gente vai remover esse esmalte que está desapoiado. E vai fazer um preparo desse tipo. Então, o que me fez fazer a conformidade da minha caixa proximal foi a lesão cariosa, tá? Eu segui a minha lesão e o preparo ficou desse tipo. Eu só rompi esse esmalte que estava extremamente desapoiado. E aí a gente vai fazer, depois de remover esse tecido cariado, a gente vai fazer o que a gente chama de uma forma de resistência do meu preparo cavitário, que é o Princípios Gerais de Preparo Cavitário. Lembra lá de Black? Arredondamento do meu ângulo axo-pulpar. Com a própria broca, a gente pode, ou com a 245, que a gente pode fazer um pequeno só paralelismo aqui nessas paredes circundantes, a gente encosta a pontinha dela e arredonda esse ângulo. Ou ainda, com o nosso instrumental de Black, o 28, o 29, a gente passa o instrumental ali e arredonda. Vou mostrar um pouquinho mais para frente. E aí a gente vai fazer a remoção desse tecido cariado do outro lado, tá vendo que eu falei para vocês que era uma MOD? A mesma coisa, olha, coloquei a matriz metálica, cunha de madeira, protegi o meu dente vizinho. Acessei pela oclusal, entrando lá na proximal, removi todo o meu tecido cariado, o esmalte também estava totalmente desapoiado, e a gente deixou a cavidade como foi a extensão da minha lesão. É um preparo classe 2, onde a gente faz uma pequena remoção desse esmalte desapoiado, às vezes fica uma ponta de faca, sabe? Uma ponta de esmalte, a gente passa uma tirinha de lixa metálica, ou pega o instrumental de Black, a ponta cortante dele aqui, e recorta essa margem, para não ficar o esmalte desapoiado ele quebrar, e a gente faz o arredondamento do ângulo axo-pulpar. Tá vendo que aqui ele tá bem arredondado e aqui ele tá meio irregular? A gente faz esse arredondamento também, tá? Olha lá. Então, ó, quando a gente se trata de classe 2, tanto para resina composta quanto para amálgama, esses pontos são necessários de ser feito. Ó, acabamento da margem gengival ou cervical, com instrumental de Black ou uma tira de lixa, a gente passa aqui e alisa essa superfície, as paredes de esmalte, e o acabamento das paredes circundantes, que não precisa ser com o instrumental de Black, é com a enxada, a gente pode fazer tão somente com a 245, encostando ela nas paredes circundantes, fazendo o arredondamento do ângulo interno e das paredes circundantes. A gente alisa um pouco essa parede, tá? Então, olha, esse é o arredondamento. Quando a gente encosta a broca 245, a gente encosta ela na parede e sobe ela com a pontinha, então ela já sai aquele ângulo vivo, a gente arredonda ele. E a minha, lembrando, a minha parede axial tem que ser paralela à parede circundante externa, tá bom? Esse é um dos princípios gerais de preparo cavitário, de classe 2. Então, depois que eu fiz o meu preparo cavitário, a gente vai fazer isso no laboratório, vai ficar mais fácil, tá bom? A gente vai fazer o tratamento ácido dessa superfície. Eu vou limpar, né? Remover aquela esmerleia que ficou, resíduo de bactérias. Então, eu faço uma proteção do dente vizinho. Isso aqui é uma matriz de poliéster transparente, para não condicionar o meu dente vizinho, cunha de madeira, só para proteger do ataque químico, né? Do ácido fosfórico. Condicionamento ácido total, coloquei o algodão, sequei, ficou aquele aspecto, né? De branco, giz em esmalte e a dentina levemente umedecida. Aí a gente vai hibridizar a cavidade, aplicar as 2 camadas de adesivo, depois fotoativar. Até aí tudo bem, gente? Sim? E aí a gente vai lançar mão da matriz... Sim, tudo bem? Legal. Se tiverem dúvidas, me perguntem. A gente vai lançar mão da matriz restauradora. Então, aquele rolo de matriz de aço que a gente pediu, se vocês não compraram, comprem, que a gente vai precisar disso para fazer classe 2. É uma matriz ou 0,5 ou 0,7, tá? E a gente vai usar esse porta-matriz, que lá no laboratório eu vou ensinar para vocês. Que isso aqui tem um parafusozinho que a gente afrouxa, a gente recorta essa matriz,
põe ela dupla aqui nesse orifício, nesse encaixe, e quando a gente aperta esse parafuso, ela fica presa aqui. E aí tem um segundo parafuso, que a gente ajusta esse êmbolo aqui, para frente e para trás. E isso a gente vai fazendo a adaptação no dente dessa matriz. Existe a matriz também bumerangue, que a gente pediu lá no nosso kit da TDV, que a gente faz uma pequena, a gente pode usar ela também, e a gente faz uma pequena adaptação, tanto naquela matriz metálica, quanto nessa, que na verdade é uma conformação dessa matriz, porque a gente não sabe que a caixa proximal, ela é ligeiramente arredondada, a minha proximal tem aquele parte mais convexa no ponto de contato, então a gente vai tentar simular isso na matriz, e vai brunir essa matriz metálica para que ela faça esse contorno, quando a gente não tem uma matriz pré-contornada. Existe também, gente, e vocês vão ver lá no kit de vocês, essa matriz, alguns têm, essa matriz pré-contornada, que a maioria dos clínicos hoje em dia, quando você vai fazer uma caixinha proximal pequena, usa essa, que é uma maravilha. Ela já tem todo o contorno para você não invadir espaço biológico, ela é toda arredondadinha, e ele tem esse, como se fosse um grampo, que ele ajuda a estabilizar na boca do paciente. Então, é assim, olha, quando a gente vai fazer essa restauração, a gente coloca esse pedaço da matriz, é uma matriz pré-contornada, a gente coloca a cunha de madeira lá embaixo na cervical do dente, a matriz é voltada para o dente que você vai restaurar, e aqui é aquele grampo de isolamento, que na verdade ele adapta lá embaixo para quando você colocar a resina não ficar excesso de material restaurador, tá? Então você vai fazer a técnica incremental, começar sempre pela caixa proximal, mesmo a resina composta, tá bom? Então a gente vai fazer planos inclinados, até chegar à altura da crista marginal. Então, a gente vai transformar uma classe 2 em classe 1. Então, indicação, né? Façam a caixa, esse crescente, um lado de cada vez. Porque quando a gente faz o afastamento, a gente coloca a cunha de madeira, a gente faz um afastamento mecânico. Então, o dente tem ligamento periodontal, ele gira, ele vai para um lado e para o outro. Se você coloca duas cunhas, o dente fica sob pressão. E quando você tira essa cunha, fica um espaço entre um dente e o outro, você não conseguiu conformar o ponto de contato. Então, primeiro você vai fazer uma caixa proximal, depois você vai fazer a outra caixa proximal, com os incrementos de resina. E aí eu transformei minha classe 2 em uma classe 1. E aí eu vou fazer exatamente igual à classe 1, tá bem? Então, olha, viu? Se eu coloco as duas de uma vez só, eu não consigo fazer o ponto de contato de maneira efetiva. Então, a gente coloca a matriz de um lado, a cunha de madeira, adapta bem ela, faz uma caixa. Terminou uma caixa, coloca a matriz, tira aquela cunha, aquela matriz toda, faz do outro lado. Transformei a minha classe 2 em uma classe 1, e aí eu vou fazer a minha técnica incremental e de estratificada, né? Tem um cachorro latindo aqui na rua. E a gente vai continuando construir aquela restauração, que não pode ser de uma vez só, em etapas, cúspide por cúspide, até chegar a esse resultado final, né? Tiramos o isolamento, pedimos o paciente para fazer uma oclusão, morde, checa os contatos, e aí a gente vai fazer o acabamento e polimento dessa restauração, né? Mesma sequência, tá vendo? Não faz diferença nenhuma. Fiz o ajuste com as brocas de acabamento, as borrachas abrasivas, as pastas de polimento. A única diferença é como ela é uma caixa proximal, eu preciso que esse fio dental entre. Então, a gente vai checar se o fio dental está passando e se tem alguma retenção. Então, às vezes o fio dental não está passando, você pode usar um disquinho para fazer o ajuste dessa crista marginal,
disquinho Soflex, Popon ou da TDV, tem vários discos para fazer o ajuste dessas ameias. E na checagem, para a gente poder dar um polimento dessa proximal, como é que a gente faz? Lembra que eu mostrei, falei para vocês que tem lá no kit, ó, uma matriz impregnada, a tira de lixa, uma mais grossa, uma parte neutra que não tem pigmento e uma parte mais fina. A mais escura é sempre a mais grossa. Então, a gente vai passar pelo ponto de contato a parte que não tem pigmento, e aí a gente vai fazer esse formato assim em S. Primeiro eu passo a parte mais grossa, lá embaixo do ponto de contato, depois eu passo a parte mais fina, fazendo um S. E aí eu estou ajustando essa minha proximal lá embaixo, alisando aquela superfície. Depois que eu dei o acabamento com a tira de lixa, eu vou passar o polimento com fio dental, a pasta diamantada, polindo essa minha região proximal. Você vai fazendo um movimento zigue-zague, vai e vem, e vai polindo aquela região. Tá bem? Até a gente chegar a um resultado desse final. Tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer lá no laboratório, uma restauração classe 2 de resina composta, e a gente vai fazer outra em amálgama. Tá bom? E em relação à amálgama, qual é a diferença do preparo cavitário classe 2, gente? Quem lembra? Qual é a diferença básica do amálgama para a resina composta? Alguém lembra? Não só eu falo. Qual o cuidado que a gente tem que ter? O nosso amálgama, ele não é adesivo, não é isso? Então, como ele não é adesivo, a gente precisa fazer uma cavidade retentiva, né? Então, a gente sabe que o preparo para a minha cavidade classe 1, elas têm que ter paredes ligeiramente convergentes para oclusal, ou paredes retentivas. Significa que o quê? A minha profundidade, se for uma classe 1, ela tem que ser maior do que a minha largura. E para a classe 2, além da profundidade ser maior que a largura, a gente faz uma ligeira convergência dessa parede para oclusal. O meu preparo cavitário para amálgama de prata precisa ser retentivo. Então, olha lá, ó, a caixa proximal para uma restauração em amálgama de prata, ela tem que ter este formato: paredes circundantes convergindo para oclusal. São preparos cavitários retentivos. E as minhas paredes circundantes também na oclusal segue o mesmo padrão. É aquele padrão quando a gente olha pelo oclusal, eu não vejo o meu fundo, né? Eu não vejo o meu ângulo interno, porque a parede está ligeiramente convergindo para o oclusal. Então, a gente vai usar a lançamão de brocas que já me deixam com esse formato. Brocas que tenham esse formato troncocônico, no caso da broca 245. E o mesmo cuidado a gente vai ter, principalmente para restauração em amálgama de prata, que é o arredondamento desse ângulo, que é o ângulo áxice pulpar, tá bom? Outro fator que a gente pode lançar a mão, como a nossa restauração de amálgama ela não é adesiva, ela precisa ficar retida na cavidade, a gente lança a mão de alguns artifícios de técnica para ajudar a retenção. E um desses fatores é a curva reversa de Rollenbeck. Por quê? A curva reversa de Rollenbeck é um fator de resistência e de retenção do meu material restaurador. Primeiro, que eu vou deixar o material retido nessa cavidade. Segundo, que eu não vou deixar uma espessura de material muito pequena, como está nessa imagem aqui, ó. Menos de 2 milímetros. Lembra que eu falei para vocês que o amálgama é um material que necessita ter no mínimo 2 milímetros de espessura para ele ficar retido na cavidade e ele ter resistência e ele não fraturar? Então, nesse término, quando ele é biselado, em resina composta, vocês podem fazer isso, não tem problema. Mas para amálgama de prata, a gente não pode fazer. A gente tem que fazer um preparo mais agressivo, que a gente chama isso de curva de reversa de Rollenbeck, porque aqui sim eu vou saber que eu vou ter 2 milímetros de espessura para o meu amálgama. Aqui eu vou ter menos de 2. Então, o que acontece? Vai fraturar o amálgama aqui quando tiver esforço mastigatório. E aí vai infiltrar e vai ter lesão cariosa. Então, não é porque o amálgama não presta,
É porque o preparo não foi bem executado, tá bom? Então, a borda ela tem que ser um pouco mais grossa, para que ela tenha resistência e durabilidade dessa sua restauração. Então, vamos ver uma sequenciazinha. Depois de ter feito o preparo, a única coisa que a gente fez da remoção de tecido cariado é usar uma broca 245 com ligeira inclinação para oclusal. A gente vai entrar com a ponta ativa lá e fazer um movimento de pêndulo, fazendo essa inclinação da minha parede, arredondando o ângulo axipulpar. Essa cavidade aqui, vamos supor que era onde tinha uma profundidade mais cariada. Colocou a matriz metálica, uma MOD. Em amálgama não dá para fazer um lado e depois fazer o outro, tem que ser essa matriz com porta-matriz, porque ele tem um tempo de cristalização. Então, a gente vai primeiro fazer a proteção do complexo dentino-pulpar, hidroxicálcio na cavidade mais funda, protege com ionômero de vidro, fez um tratamento de ácido poliacrílico antes de receber o ionômero de vidro, lavou, secou, coloca o ionômero de vidro só naquela parede mais funda. A gente vai hibridizar essa cavidade com ácido fosfórico, lava, seca. Ah, eu posso fazer um selamento dessa cavidade com outro material, né? Qual material que a gente usa para amálgama, para selamento de cavidade? Qual, gente, que a gente pode usar? Quem lembra? Ozé. Não, selamento da cavidade, não é proteção, não. O Zé é base, né? Forro. Esse é do meu tempo, hein, Flávia? Pois é. É o verniz cavitário, né? Uma resina que ela é volátil, que você aplica umas 2, 3 camadas e ela impermeabiliza aquela cavidade. Ele faz o selamento cavitário. Muito importante para evitar o quê? Os choques térmicos e elétricos e principalmente evitar o manchamento dos óxidos metálicos que o amálgama promove para dentro dos túbulos dentinários, tá bom? Então, a gente pode fazer a hibridização com o sistema adesivo ou com verniz cavitário, tá bom? Tá vendo como é bom lembrar? Que eles dão um negócio lá em materiais dentários e depois esquecem. Aí a gente seca com um jatinho de ar mantendo o algodão, aplica as 2 camadas do sistema adesivo, fotoativa, e aí eu vou começar a fazer a inserção do meu amálgama. Lembrando, gente, que quando vocês fizeram em materiais, o amálgama só classe 1, por isso que eu botei essa aula aqui para vocês, esse complemento. Quando a gente vai fazer uma classe 2, a gente sabe que o tempo de cristalização de um amálgama, ele demora ali as primeiras meia horas para começar a ter uma resistência mecânica, né? De uma meia hora mais ou menos, 40 minutos. Então, a gente tem que começar a inserção e calcar esse amálgama nas caixas proximais, porque é uma área mais frágil, porque depois você vai ter que tirar essa matriz. Então, ela tem que começar a cristalizar primeiro que o restante, tá bom? Então, a gente sempre vai começar da caixa proximal, usando sempre o calcador do menor diâmetro lá no fundo, calcando bem esse amálgama, ao calcador de maior diâmetro, terminei um lado, uma caixa, fiz a outra. Terminei a caixa proximal, as 2 caixas, agora sim eu vou fazer a inserção do meu amálgama, vou condensar esse meu amálgama na oclusal. Depois que eu terminei de condensar esse amálgama, sempre lembrando que a gente transborda a piscina, né? A gente condensa 1 milímetro a mais do amálgama, passando, né, o meu ângulo cavo superficial, sempre finalizando com um condensador de maior diâmetro, para que eu possa fazer o quê? A escultura desse meu dente. E aí, depois que eu fiz a escultura, eu vou fazer uma etapa de pré-brunimento, vou usar o meu brunidor 29, vou alisando ele de dentro para fora, adaptando na margem da interface dente, né, no cavo superficial desse meu preparo. Vou usar alguns instrumentos para fazer a escultura. Eu, particularmente, amo esse clive dent, que é o que a gente chama de guia de cego. Ele tem uma ponta bem fininha, que você faz suco principal, sucos secundários,
crista marginal, os sulcos colaterais da crista marginal, e aí depois você vai finalizar com o nosso esculpidor Hollenbeck. Olha, já deu um formato, já fiz o desenho, né, dividi as cúspides, e eu vou terminar com o meu Hollenbeck 3S, finalizando a minha escultura. Então, até eu terminar isso, uma meia hora mais ou menos, a crista marginal, a minha caixa proximal já começou a ter presa, já começou o processo de cristalização, e aí sim eu vou poder tirar meu porta-matriz, a minha matriz com o máximo de cuidado. Por último, a gente vai tirar as cunhas de madeira, tá? A gente faz um brunimento pós-escultura, antes da escultura propriamente dita. É a diferença da minha restauração de amálgama para resina aqui. O amálgama a gente não dá polimento na mesma sessão, não é isso? A gente só vai dar o polimento de 24 a 48 horas depois, ou quiçá na outra semana, né? Aquela na via das dúvidas, só uma semana depois, porque a gente tem certeza que ficou a cristalização 100% do meu amálgama. Então, a gente vai tirar essa matriz, finalizou, limpou, vai terminar a restauração assim, vou tirar essa matriz, com o máximo de cuidado, afrouxa bem a matriz, tira a cunha, tira a outra, e vai tirando a matriz aos pouquinhos, para que a gente não tenha fratura da proximal com a amálgama, tá bem? Vocês estão tão acostumados a trabalhar com resina que às vezes vocês vão trabalhar com amálgama e não conseguem trabalhar. E eu vou falar para vocês que no serviço de saúde, né, pública, ainda às vezes só tem o amálgama, o fotopolimerizador está ruim, a resina está vencida, e você tem um amálgama para trabalhar. Então, vocês precisam saber trabalhar com a restauração ainda de amálgama de prata, tá bom? Então, acabamento e polimento, uma semana depois. Então, para a gente finalizar essas restaurações posteriores, eu vou falar com vocês desses 3 preparos, que são preparos mais conservadores, né? Quando a gente tem lesões proximais menores. Slot vertical, horizontal e tipo túnel. Então, o slot vertical é utilizado quando a lesão está somente na proximal e acima do meu ponto de contato, né? Ou no ponto de contato propriamente dito. E essa lesão, ela está inserida, né, praticamente na minha crista marginal. Como é que eu sei isso? Através do exame radiográfico. Eu vou olhar e vou avaliar isso através do exame radiográfico. Então, para eu não desgastar demais o dente, eu vou fazer um preparo exatamente assim, ó. Um slot vertical. A gente vai entrar com a broca 245 e vai fazer esse tipo de preparo, um preparo referente tão somente a essa lesão. Professora, você Oi. pode repetir? Ah, tá, apareceu ali. Eu ia te pedir para você repetir quando que a gente faz esse preparo. Isso. Então, a gente faz esse preparo quando ele está tão somente em caixas proximais de dentes posteriores, tá bom? Mas ele está retido, abrangendo tão somente a crista marginal. Então, esse é um preparo que a gente chama de slot vertical. É um preparo conservador da minha estrutura. Apesar da crista marginal ser uma estrutura de reforço, a gente, às vezes, acontece esse tipo de lesão. Ela fica exatamente no ponto de contato. Então, a gente perpassa o esmalte com a broca 1012, acessa o esmalte, entra com a broca 245, faz um movimento pendular e remove essa caixa, tá vendo? Essa proximal aqui abre, é um preparo classe 2. É um preparo tipo classe 2 porque envolve proximais de dentes posteriores, mas não é um classe 2 convencional. É um slot vertical, entenderam isso? É um preparo super conservador do dente. Está somente naquela caixa proximal. A gente vai fazer no laboratório, vocês vão conseguir entender melhor. Mas aqui eu vou mostrar para vocês uma sequência que é bem legal. Tem esse vídeo no YouTube do professor Leonardo Muniz, que é super didático, se vocês quiserem olhar. Aí eu fui pegando uns pedaços do vídeo, coloquei na aula para ficar bem didático. O que ele faz? Ele pegou uma lesão proximal, em crista proximal, olha lá, na caixa proximal, e ele cortou o dente ao meio, né, para que você consiga visualizar a entrada desse trabalho, né?
desse dente. Então, a primeira coisa, antes de fazer o acesso, né, ele vai fazer o acesso aqui, ó, por vestibular, a gente coloca uma matriz de proteção. Lembra que a gente fez lá na classe 2, um pedaço de matriz metálica para proteger o dente vizinho? Então, a gente vai colocar a mesma coisa, um pedaço de matriz metálica nessa proximal. A gente pode colocar cunha de madeira, tá? Para estabilizar. E vai fazer o acesso. E aqui, no caso, o acesso é com uma ponta diamantada 10-12, em alta rotação sobre refrigeração, é exatamente assim que a gente faz na clínica, tá? Perpasso o meu esmalte, rompo o meu esmalte sobre refrigeração com água, né? Então, exatamente assim que fica, você não consegue ver a sensação, a única coisa que você sabe que entrou na lesão é quando você rompe o esmalte. A gente fala que é igual o acesso endodôntico, que você trepana aquela lesão. Você rompeu o esmalte, né? Quando você rompe o esmalte com a broca, você cai no vazio. Puf! Então, essa é a sensação que você tem. Você sabe que está no vazio, que o tecido está amolecido. Então, depois que você perpassou esse esmalte, você vai fazer a remoção desse tecido cariado com uma broca carbide em baixa rotação, compatível ao diâmetro daquela sua lesão. Eu mantive a minha matriz, tá vendo, de proteção do dente. Removi aquela lesão, depois que eu removi na caixa proximal, aí eu vou acesso em direção à polpa, porque às vezes essa lesão, lembra que a propagação da lesão cariosa é em forma de leque, né, em relação à dentina, né? Então, aqui a gente vai remover esse tecido cariado em direção à polpa. Depois que a gente remove essa lesão toda, a gente vai ter um preparo praticamente assim, finalizado. Olha, é uma classe 2, eu removi a lesão cariosa, eu não estou preocupada com o ângulo, porque eu vou fazer uma restauração aqui em resina. Se eu fizesse uma restauração em amálgama, eu tinha que fazer paredes mais retentivas, né? Mas nesse tipo desse preparo, a gente vai fazer resina composta, porque a gente está tentando fazer um preparo conservador. Por que eu vou fazer resina, amálgama de prata, né? Não tem finalidade. A gente vai só ver se tem esmalte desapoiado aqui. Qualquer coisa a gente passa uma tirinha metálica, uma lixa, né? Tira de lixa metálica. E aí eu vou proteger esse dente com uma matriz pro dente, uma matriz metálica conformada pro dente, com unha de madeira e fazer a resina composta. A gente vai fazer esse preparo lá no laboratório, tá bem? Então, aquilo que eu falei, ó, se fosse para uma restauração em amálgama, a gente poderia fazer o mesmo preparo, só que aí a minha caixa proximal tem que ser retentiva. Então, para resina composta, eu posso fazer paredes paralelas, né? Que não tem problema nenhum. Confinadas, tão somente a remoção do meu tecido cariado. Se for para uma restauração em amálgama, eu tenho que fazer paredes convergentes para oclusal, a caixa tem que ter esse aspecto, e ainda, às vezes, a gente tem que lançar mão de retenções adicionais. Ou seja, isso a gente não faz mais, mas antigamente se fazia, né? Quando a gente faz um preparo desse conservador, a gente vai querer lançar mão de um material que seja conservador, resina composta, tá bem? Então, esse é o preparo do slot vertical. Como seria o slot horizontal? O slot horizontal é um preparo, que o nome diz horizontal, indicado para lesões que estão abaixo do ponto de contato. E são lesões que eu consigo ter o acesso, né, visual, eu vejo essa lesão por vestibular lingual. Então, eu vou ter este acesso, mas ele está abaixo do ponto de contato. Isso aqui, essa figura não está muito boa, mas a gente tem uma figura melhor, tá? A gente só faz o slot horizontal quando ele está abaixo do meu ponto de contato. Você está vendo? Eu consigo ver visualmente essa mancha, né, na clínica. Tem um acesso por vestibular. Então, eu vou perpassar o meu esmalte com a 1012, vou colocar aquela matriz de proteção e vou entrar com a minha broca 245, tá vendo? Perpendicular ao meu longo eixo do dente. Ela entra
acessa a minha lesão e faz uma caixinha. É como se fosse uma gaveta, tá vendo? Eu faço uma gaveta nesse meu preparo. Então, esse é o slot horizontal. Então, o slot horizontal, gente, ele está indicado para quando você tem lesões onde você tem acesso ou por vestibular ou por lingual, de preferência por vestibular. Fazer esse acesso, esse preparo por lingual é muito difícil, só se for em dente superior, que a gente usa a visão indireta. Pela lingual, em dente inferior, é mega difícil. E ele precisa estar abaixo, a minha lesão precisa estar abaixo do meu ponto de contato, para ser o slot horizontal, porque aí eu tenho o restante do meu substrato aqui, esmalte apoiado em dentina, tá bem? Então, eu vou fazer uma restauração, uma gavetinha, e fazer a minha restauração aqui, tão somente nessa região, tá? É um preparo ultraconservador. E, para finalizar, a gente vai falar do preparo tipo túnel. Como a gente está falando de preparo ultraconservador, esqueci de falar, né? Slot horizontal, a gente vai fazer a restauração também em resina composta. E o preparo tipo túnel? Ele é indicado em pequenas lesões que têm acesso por vestibular, por oclusal, na verdade. Mas elas estão... Tá errado isso aqui, gente. Esquece isso aqui, depois eu vou dar uma corrigida. Ela tem acesso pela oclusal, mas ela está na proximal, abaixo do meu ponto de contato, e a gente consegue preservar a estrutura de reforço, né, que é a crista marginal do meu dente. Então, como que a gente vai fazer esse acesso? O acesso vai ser pela oclusal, aí a gente vai cair naquele vazio, onde tem uma lesão cariosa, você vai inclinar a broca, a gente vai trabalhar com uma broca longa, que é a broca 3031L. Aqui eu vou mostrar para vocês um ensaio que foi feito desse professor Leonardo, que ele faz com a broca esférica. Não está errado, mas assim, no laboratório a gente vai usar a 3031, porque ela vai ficar mais fácil de vocês chegarem lá na lesão, tá? E vocês Professora, Oi? desculpa interromper, é que eu não entendi direito quando ela é indicada. Então, é porque aqui acabou que está escrito errado. Ela é indicada em lesões que estão na proximal, pequenas, mas que ela não tem acesso, tá? É que faltou um não tem acesso por vestibular ou lingual, tá? Não tem acesso, deixa eu corrigir isso aqui. Ah, tá, agora eu entendi. Não tem acesso por vestibular e lingual, então você vai acessar pela oclusal do dente. Ou ainda, de preferência, às vezes é uma restauração que já era uma restauração oclusal, teve uma recidiva ou uma nova lesão na proximal, você vai ver o caso, que a gente removeu uma restauração, que foi removida uma restauração de amálgama antiga e tinha uma lesão aqui na proximal, tá? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês vão entender melhor. E preserva, né, Flávia, toda a área da crista, né, que está íntegra, né? Por isso que ele é bem conservador, né? Isso aí, Marcelo. Então, então essas seriam imagens radiográficas. Olha, eu tenho uma lesão cariosa na proximal, tenho uma lesão aqui na oclusal, mas talvez eu consiga preservar essa crista, ó. Talvez eu consiga preservar essa crista, como nessa imagem aqui abaixo. Vamos ver uma imagem melhor, ó. Então, sempre que a gente vai trabalhar com esse tipo de preparo, a gente vai fazer também a tal matriz de proteção. Lembra que a gente mostrou isso aqui, olha? É como se essa crista tivesse íntegra, que a minha lesão não fosse tão grande. Eu poderia ter feito uma tipo túnel aqui, sim, se eu tivesse ainda íntegra. Quando a gente faz esse tipo túnel, a gente não vê essa lesão aqui, olha. A cárie não chegou à crista, ela está totalmente íntegra. Eu só consigo ver que tem cárie ali na proximal através do exame radiográfico. Então, eu já tinha, por exemplo, uma restauração oclusal, a minha proximal estava íntegra, mas eu vi que tem lesão cariosa, então eu vou seguindo a lesão aqui e essa minha crista marginal vai ficar íntegra. Quer ver? Olha lá, ó. O preparo tipo túnel. Então, esse é um dente que tinha uma restauração em amálgama, uma MO, e na proximal tinha uma lesão cariosa também do outro lado. Mas a minha crista marginal estava totalmente íntegra. Então, vai fazer a remoção, é a mesma história, tá? Esse dente está cortado ao meio, para você conseguir visualizar o acesso à broca.
Procura depois lá o vídeo no YouTube do Leonardo Muniz, Prepara o Tipo Túnel. É muito legal, é bem interessante para vocês olharem. Então, ele removeu toda a restauração de amálgama. Depois que ele removeu a restauração de amálgama, né, sobre refrigeração em alta rotação, ele vai remover o tecido cariado e olha lá o que ele acha do outro lado, ó. Uma lesão cariosa, tem uma lesão aqui, tem um tecido amolecido aqui. E essa lesão está indo para proximal do dente. Então, ele vai remover esse tecido e vai remover a proximal, olha lá. Eu vou pelo acesso oclusal que eu já tinha, eu removi essa minha lesão, preservando a crista marginal, que ela estava 100% íntegra. Olha lá. Lembra que aqui eu tenho uma matriz de proteção do dente vizinho, né? Que isso aqui é só um esquema, para que vocês entendam como é que é esse acesso. A crista marginal está totalmente íntegra. Eu vou preservar. E o meu preparo cavitário vai terminar assim, olha. Removi a restauração deficiente. Isso aqui é uma caixa classe 2 tradicional. E isso aqui é um preparo tipo túnel. Ele fez só um acesso aqui. Eu removi o tecido cariado e eu preservei essa estrutura íntegra da crista marginal. Então, eu mantive isso e aí eu vou fazer a minha restauração em resina composta. Tá legal? Entenderam isso? Preparo tipo túnel? Dúvidas? Muitas, né? Mas, assim, no laboratório vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso, tá? Então, o preparo tipo túnel, ele é indicado quando você não tem acesso por vestibular ou lingual. Quando você tem acesso direto à lesão, abaixo do ponto de contato é slot horizontal. Quando você vai fazer, quando você tem uma lesão que está no ponto de contato, na crista marginal, a gente vai fazer o slot vertical. E quando a gente tem uma lesão que está abaixo do meu ponto de contato, mas ainda não pegou, depende do tamanho da lesão, entendeu? Ainda não pegou a minha crista marginal, a gente faz um preparo tipo túnel, entendeu? Então, a gente hoje aprendeu 4 tipos de preparos. Um preparo classe 2, tradicional, um preparo slot vertical, um preparo slot horizontal e um preparo tipo túnel. Gente, a gente vai fazer isso tudo no laboratório. Quando vocês fizerem no laboratório, vocês vão ter uma noção melhor. Dúvidas, gente? Eu vou parar aqui a gravação. Quem quer perguntar? Professora, eu quero perguntar.